Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, nós vamos tomar o capítulo 45. Jeremias 45. Louvado seja Deus por essa semana chuvosa. Muita água caiu essa semana e é muito bom isso. Às vezes o ser humano é tão estranho que não chove, ele murmura. Quando chove, ele murmura. Tudo que acontece, ele está reclamando. Eu, sinceramente, acho que em tudo nós deveríamos sermos agradecidos. O profeta só disse que Deus manda a chuva para molhar o solo, para a semente, para trazer vida, alimento sobre a terra. Mas ele disse que o diabo às vezes entra no meio da chuva e traz uma tempestade e manda vendavais para causar problemas. Mas a chuva é vinda de Deus. Então temos que agradecermos a Deus. É melhor ver os níveis de água subindo do que abaixando. Agora que Deus mande chuva para nós aqui também, enquanto estamos em sua presença. Jeremias 45, nós vamos tomar aqui o verso, do verso 1 até o 5. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isso lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas, aonde vamos nos concentrar é nisto, e procuras tu grandezas, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Amém. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor nesse momento por poder ter sido chamado pelo Senhor para essas coisas simples e não para as coisas grandiosas dessa terra, mas essas coisas simples, como é o seguir, servir ao Senhor, como é o sujeitar a Tua palavra. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Tua igreja, pela vida dos Teus filhos. Quero agradecer ao Senhor por essa semana que passou, está passando ainda, Senhor. Mas já quero Te agradecer por estarmos chegando aqui no final da semana e saber que até aqui as mãos do Senhor têm sido sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Nossos irmãos saíram, lutaram, trabalharam, voltaram, entraram, e o Senhor guardou todos eles para ganharem o pão de cada dia, Senhor, para vencer a sua semana de trabalho. Nenhum incidente, nenhum mal aconteceu. De quantos desastres os teus filhos têm sido guardados, Senhor. Há irmãos que viajaram e voltaram bem, muito obrigado.
Outros, não sei se já voltaram, mas estiveram de viagem. Contudo, creio que as tuas mãos estão guardando cada um dos teus filhos. Nós somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado, Senhor, também por cada culto que nós temos aqui. Sabemos que há dias que vivemos grandes dificuldades, mas há dias, ó Pai, em que nós estamos com o nosso coração mais sensível, quebrantado, mais entregue. Deus, obrigado pelos dias bons e também pelos dias difíceis, porque Ele nos ensina o segredo do perseverar independente de qualquer coisa. Deus, eu quero fazer essa oração de agradecimento. Não queremos ser filhos ingratos. Obrigado por todas as coisas, essas pequenas coisinhas que o Senhor tem feito para nós, emociona o nosso coração em gratidão, Pai. Portanto, esteja presente aqui mais uma vez, nos ajudando, nos abençoando, a colocar o nosso coração no altar, o nosso espírito na Tua presença. Que o Teu sangue possa cobrir essa congregação agora. Em nome de Jesus Cristo, quero te pedir que ao término desse culto, não haja ninguém enfermo, ninguém oprimido, ninguém escravizado por um jugo do diabo, Senhor, mas que a Tua palavra seja enviada para abençoar o nosso coração e produzir o fruto, o propósito pelo qual ela saiu da Tua parte nessa noite para o nosso coração. Obrigado, Pai. Estamos diante de Ti. Ensina-nos agora, fala conosco agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Mas nós estamos meditando aqui já há alguns cultos sobre assuntos pequenos, simples, mas necessários para uma verdadeira vida cristã. É até mesmo como disse o salmista Davi, e parece que nos Salmos de número 139, se não estou equivocado, não é 139. Em algum lugar ele disse: não me exercito em coisas profundas, ele disse. E às vezes é necessário nós também atentarmos para isto, para as coisas que talvez chamaríamos de mais singelas, mais superficiais, mas de extrema necessidade para uma boa saúde cristã, para uma boa caminhada nessa jornada difícil, porque não é fácil você viver de fato uma verdadeira vida cristã, como está no molde, como está no padrão estabelecido por Deus em Sua palavra. Então é necessário nós voltarmos para essas coisinhas, como ouvimos na quarta-feira retrasada, uma palestra com o tema, o tópico, as mínimas coisas, ou muitas das vezes essa foi a síntese, a moral do culto. Muitas vezes falhamos no mínimo, e aí tivemos o tópico, o mínimo que se pode fazer. E nos baseamos ali no que disse Jesus naquela parábola dos 10 talentos, quando Jesus disse: ao que recebeu 5, granjeou e entregou 10. Então Jesus disse: bem está, servo fiel, porque fostes fiel sobre o mínimo, eu te colocarei sobre o muito. Aí deu aquele que tinha 5 talentos e agora granjeou mais 5, deu a ele o talento
daquele que enterrou, que só tinha um, aquele que nada fez, o que ele tinha, ou o que ele tinha foi tirado e dado àquele que fez o pouco que conseguiu. E ali nós vimos o valor que Deus dá quando nós conseguimos cumprir, obedecer, ainda que seja o mínimo. E depois nós vimos aqui, nessa quarta-feira agora, num assunto sobre a mesma situação, poderíamos chamar de a continuidade do assunto, quando nós falamos sobre pequenas medidas, pequenas atitudes, pequenas maneiras que às vezes nós aderimos na nossa vida, medidas simples, mas eficazes para estabelecer um bom relacionamento entre o cristão e Deus. É isso que nós ouvimos quarta-feira, resumidamente. Às vezes, medidas simples são enriquecedoras para vivermos, para cooperar conosco, para vivermos um rico relacionamento, intimidade com Deus. E aí nós vimos nessas duas palestras de quarta-feira passada e retrasada, que às vezes não provamos grandes coisas de Deus, não porque nós não fazemos grandes coisas, mas porque às vezes nós somos negligentes, no mínimo, negligente naquilo que é possível. Eu não estou falando do impossível. O impossível Deus faz, porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível ou que não é possível aos homens é possível a Deus. O impossível Deus sempre fará, mas o possível não precisa de esperar nele. O possível Ele deixou para nós mesmos fazermos. O impossível de tirar Lázaro da sepultura, Jesus estava ali para fazer, mas o possível de remover a pedra, Ele não pôs um dedo na pedra, Ele só falou: isso é possível para vocês, mova a pedra. Então tem algumas coisinhas que fica da nossa parte, e nós chamamos isso de coisinhas mínimas, aonde nós negligenciamos, falhamos, e por negligenciarmos não vemos as grandes manifestações, feitos de Deus nas nossas vidas. Que tal se Jesus dissesse para Maria ou Marta: mova a pedra, e elas não tivessem movido a pedra, tivessem entrado em um desacordo, em um desentendimento com Jesus, bem que elas começaram, porque a razão humana é algo terrível, é um grande inimigo das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Bem que elas disseram: cheira mal, já fazem 4 dias, começou a colocar obstáculos. E se elas tivessem parado ali, cheira mal, faz 4 dias, e não tivesse feito o mínimo que Deus exigiu delas? Irmão, às vezes nós pensamos que Deus exige demais. O pastor pegou pesado. A mensagem me espremeu. Mas isso é impossível. Irmão, se você tomar 1 Coríntios 10, 13, você vai ver que Deus, Ele trabalha de acordo com a estrutura humana. Nem mesmo as tentações que sobrevêm a nós, a Bíblia diz que não nos sobrevêm tentações além do que nós podemos resistir. Quer dizer, olha o cuidado de Deus para trabalhar de acordo com a nossa estrutura. Então Deus não exige demais. Deus exige de nós aquilo que Ele sabe que nós temos para dar. E aquilo que você pensa, nós pensamos ser demais, é Marcos ou Mateus 19, 26. Ao que os homens parece impossível, a Deus é possível. Então nós temos que atentarmos para essas coisinhas, que quando estamos cegados para elas, quando não valorizamos, nós vamos sofrendo dano, sofrendo o prejuízo, nós mesmos vamos ficando
sem usufruir, desfrutar, vamos dizer assim, das promessas de Deus. Deus cumpre suas promessas. Isso é óbvio, isso é certo. Deus não falha, nunca falhou. Mas só que tem uma coisa: nós estamos sempre falhando e falhando em coisinhas. Falhando e falhando no mínimo, no mova a pedra. Falhando e falhando no mínimo. Tendes aí alguma coisa de comer? Senhor, não temos nada. Há um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha o mínimo, dava só para ele. Irmão, se nós conseguirmos não falharmos nas mínimas coisas, é certo que Deus fará grandes coisas. Deus pega o pouco e Ele multiplica. Basta você olhar para aquela viúva de Sarepta. O que você tem aí? Oh, meu Senhor, só tem um pouquinho de azeite, uma pitada só de farinha. Vai dar para fazer um bolo pequenininho. Vou comer um pedaço com meu filho e não temos mais nada. Estamos nos preparando para morrer de fome nessa seca. A voz de Deus veio e disse assim: coloque esse pouco, põe esse mínimo na minha mão, que você vai ver o que eu vou fazer. Mas às vezes a razão, a desconfiança, às vezes a negligência em ser vigilante nas mínimas coisas da vida cristã, rotineira, cotidiana, às vezes isso impede de você colocar essa pouca farinha, esse pouco azeite, colocar esse pãozinho único na mão de Deus. E aí nós vamos, se ela não entregasse o mínimo dela, ela iria se privar de ver Deus enchendo todos os dias a botija dela de azeite. Se ela não entrega o mínimo de farinha que tinha, ela mesma iria se privar de ver Deus todo dia. Todos os dias ela ia lá na vasilha e tirava a farinha para o pão do dia. Todos os dias ela ia lá, tirava o azeite do pão do dia. Mas, irmãos, todos os dias, quando ela voltava lá, Deus já havia feito o nível subir. Quando você consegue ser fiel, dedicado, no mínimo que se pode esperar de uma verdadeira vida cristã, irmão, Deus se encarrega de fazer o nível subir. Ela entregou o mínimo, o nível subiu. O menino dos 5 pães e 2 peixinhos entregou o mínimo, a multiplicação aconteceu de tal maneira que sobraram ainda 12 cestos cheios de pedaços. Quer dizer, nós temos uma lição muito grande sobre essas coisinhas, o mínimo que se pode fazer, observar, viver, obedecer. Temos exemplos e mais exemplos aqui dentro da Bíblia sobre essas pequenas medidas que nós podemos tomar, pequenas coisinhas que nós podemos fazer, que vai contribuir para nos dar uma experiência mais profunda, mais sobrenatural com Deus, que vai nos fortalecer mais aqui na nossa vida, na nossa jornada cristã aqui. Mas infelizmente nós às vezes não olhamos para Zacarias 4, versículo 10, não olhamos para o dia das coisas pequenas, como disse o profeta Zacarias, mas ficamos atentando para as grandezas. Foi o que Jeremias escreveu, profetizou a Baruque, falando para ele: e procuras tu grandezas, não as busque. Por quê? Porque quando você está buscando só grandeza, 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 você tropeça nas pequenas coisas que não deve tropeçar. Você vai ver que os grandes pensadores, grandes cientistas do passado aí, muitos deles morreram completamente loucos e terrivelmente enfermos, emocionalmente, mentalmente, e muitos deles por quê? Porque vivia perseguindo as grandezas, vivia olhando lá há um século, lá há um milênio na frente, e não conseguia enxergar o que estava aqui, dentro de casa, estava aqui, com os filhos, com a mulher, com o dia a dia, viam tão longe, mas tão longe, que não viveram o presente, pecaram em pequenas e pequenas coisas, que deixaram de enxergar, viver, sentir, obedecer, atenar para elas, levaram muitos grandes homens que estavam sempre ocupados com as grandezas,
a terminarem mal as suas vidas aqui nessa terra. O irmão Branham disse assim, por isso que Jesus Cristo é Deus, porque Ele conseguiu se fazer tão pequeno, mas tão pequeno. O profeta disse, um Deus que consegue encher céus, terra, todas as galáxias, tudo que você puder imaginar. Um Deus que disse através de Isaías que a terra está aqui bem na conchinha das mãos dele. Olha a grandiosidade deste Deus. Ele conseguiu se confinar dentro do ventre. Ele conseguiu se fazer uma célula de sangue dentro do ventre de uma mulher. Ele conseguiu se fazer um feto. Ele conseguiu ser um embrião. Ele conseguiu se fazer um bebê nascido numa manjedoura. Quer dizer, enquanto os homens estão ocupados com coisas grandiosas, como escreveu Jeremias a Baruque, enquanto os homens estão ocupados em lua, espaços e tantas outras coisas majestosas, sublimes, irmão, Deus está passando debaixo do nariz dos homens em simplicidade e eles não percebem. Por isso que se o cristão não conseguir ter este mesmo Espírito de Cristo, ele vai perder muitas coisas. O mundo perdeu muitas coisas, está perdendo uma grandiosa coisa, porque aquilo que para Deus é grandioso, para o homem é insignificante. E muitas vezes aquilo que para Deus é insignificante, para o homem é grandioso. O mundo perdendo coisas grandiosas. Por quê? Porque não consegue atentar-se para o dia das coisas pequenas. Agora calcula você, Deus em pleno século 21, em plena era de Laodiceia, irmão, Deus vai e envia a maior mensagem das 7 eras da igreja. Deus vem e envia uma mensagem de acabamento, uma mensagem de preparação para o arrebatamento. Deus envia uma mensagem para poder amarrar todas as coisas, para concluir toda a obra que Deus começou desde lá do livro de Gênesis. Irmão, uma mensagem onde na profecia de Apocalipse 10, versículo 7, a Bíblia diz que nos dias daquela mensagem, Deus revelaria todo o seu segredo, o segredo que esteve oculto desde todos os séculos, viriam se cumprir, viriam ser revelados nessa mensagem de Malaquias 4, nessa mensagem de Apocalipse 10, quer dizer, a maior mensagem prometida pela Bíblia, ela chega na terra numa simplicidade tão grande, de uma maneira tão discreta, tão insignificante aos olhos da teologia, que o mundo não consegue crer. Este foi o véu, isso foi a catarata, isso foi a escama que Deus usou para poder cegar os entendidos, aqueles que vivem atrás de grandezas e coisas sublimes. O véu, a escama que Deus usou para aquele que Deus não viu na sua presciência divina no arrebatamento, foi uma mensagem simples. Eles tropeçariam numa mensagem simples, mas que pela graça de Deus, com paixão celestial, nós fomos eleitos para poder abraçá-la, amá-la. Somos eleitos para poder nos inclinar perante ela e dizer: Deus, é isso que eu preciso, Senhor. Essa mensagem pode ser insignificante para esse mundo, mas para mim ela é sublime, ela é céu, ela é fé de arrebatamento. Para mim ela é libertação, para mim ela é consolação, para mim, Pai, ela é a estrutura da minha vida cristã. Que seria de mim se não fosse essa mensagem pequenina e singela como ela é? Deus trouxe uma mensagem à altura para alcançar os seus pequeninos. Deus trouxe um linguajar à altura para poder tocar o seu coração. Louvado seja Deus, essa mensagem, ela é à altura do coração dos eleitos. Os eleitos captarão. Enquanto o mundo corre atrás de grandezas, Deus unge os seus olhos para quê? Para perceber isto que esta era de Laodiceia não pode perceber. Por isso que você não é Laodiceia,
Você é uma noiva que foi tirada de Laodiceia. Nós não somos uma igreja egípcia, nós somos Israel que foi tirado de dentro do Egito. Somos uma noiva, não Laodiceia, que vive atrás das grandezas, vive pela ostentação, vive pelo espírito de superar. Sempre um espírito de superação, sempre um espírito de ostentação, sempre um espírito de coisas brilhantes. O irmão Branham disse: os pentecostais caíram, sabe por quê? Porque perderam a simplicidade do evangelho e foram andar atrás de coisas grandiosas. Perderam a simplicidade do evangelho e foram procurar quem estava merejando azeite nas mãos e sangue nas testas. Perderam a simplicidade do evangelho, foram atrás de teologias, foram atrás de filosofias, foram atrás de prata, foram atrás de ouro, foram atrás da mídia, foram atrás de um evangelho de Hollywood, foram atrás de status, de fama, de popularidade. Mas pelo outro lado, Deus tem a semente de Abraão guardada dentro de uma tenda lá nos carvalhais de Manre, que não desceu a Sodoma. Ló, ele se degradou porque desceu a Sodoma, desceu ao brilho, desceu à grandeza, mas Abraão ficou em comunhão com a palavra, com Elohim, porque manteve a simplicidade de Cristo. Louvado seja Deus. Laodiceia está passando por cima das coisas pequenas, mas importantes para o arrebatamento, importantes para viver uma verdadeira vida cristã. Ela está passando por cima, até porque isso já estava profetizado, que ela iria passar. Irmão, quando Deus fala, não tem como ignorar. Quando Deus fala, aquilo vai acontecer. Deus já escreveu que Laodiceia seria uma era materialista, capitalista, seria uma era que andaria atrás da ostentação, seria uma era que andaria atrás das coisas grandes, sublimes, e tropeçaria nas coisas pequenas. Deus já profetizou e diz que Laodiceia seria uma igreja que ela se enganaria pensando ser rica, mas na verdade ela é uma era pobre espiritualmente, pobre de valor, pobre de santidade, pobre do batismo do Espírito Santo, pobre de visão da eternidade. Deus escreveu sobre ela, não tem como ser diferente. Mas Deus escreveu sobre uma noiva na terra, também não tem como ser diferente, irmão. Esse povo que Deus diz que vai buscar, zeloso, humilde, bem disposto e de boas obras, eles terão que estar na terra nos dias da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus escreveu que quando Ele voltar, Ele vai encontrar uma igreja bem disposta, bem preparada, bem zelosa, humilde e de boas obras, é porque isto é, assim diz o Senhor. E oxalá nós façamos parte dessa igreja, irmão. Essa igreja que enxerga a simplicidade de Cristo, a simplicidade da sua vinda. Não uma igreja dopada, cauterizada, anestesiada como Laodiceia, por essa era materialista, essa era que vive sempre valorizando mais as coisas grandiosas, extraordinárias, do que as coisas pequenas. Se for coisa pequena, se for coisa singela, Laodiceia não consegue ver bênção e a mão de Deus naquilo, irmão. Isso é um espírito de Laodiceia. Tem que tomar cuidado. Às vezes Deus te abençoa com uma coisinha deste tamanzinho. É tão pequenina às vezes a bênção de Deus, que você, olhando para as grandes, ignora as pequenas. Todo dia goteja pequenas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Já gotejou essa semana alguns orvalhos de bênção sobre a sua vida? Para mim já gotejou. Eu estar aqui, irmão, é mais do que um gotejar. Oh, quantos soldados feridos, quantos morreram à margem do caminho, mas Deus tem derramado suas bênçãos sobre a nossa vida.
A tua estada aqui, a tua presença aqui ouvindo essas doces palavras de vida, já é bênção de Deus. O diabo não estourou os teus tímpanos espiritual, Deus guardou os seus ouvidos para ter prazer em ouvir a sua palavra. Isso é bênção. Olha para o lado aí, irmã, olha para o rosto da tua irmã, olha para o rosto do teu irmão, pega na mão dele aí, já pegou hoje? Diga: eu te amo, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, Deus te abençoe, como é bom ser cristão. Diga isso, abençoa uns aos outros, isto já é bênção. Mas Laodiceia não vê bênção nas pequenas coisas. Ela precisa de grandes trovões, tempestades, terremotos e fogo. O irmão Branham disse: uma reunião pentecostal, se não tremer tudo, não cair tudo, não queimar tudo, não teve Deus. O profeta disse, literalmente uma era emocional. Mas Deus já está aqui conosco. Deus já está curando aqui agora, Deus já está abençoando mais aqui agora, Deus já está libertando aqui agora, Deus já está falando no profundo, no íntimo dos corações aqui agora. Aleluias! Mas Laodiceia não pode ver, porque ela é obcecada só por coisas grandes, então não consegue ver as pequenas bênçãos de Deus sendo derramadas. É a nossa era. Trace para você ver o paralelo natural e o espiritual. Faça um paralelo. Irmão, eu estava lendo na Bíblia, interessante, o maior exército, se eu não estou enganado, mas há uma grande probabilidade de eu estar certo, o maior exército que eu encontrei dentro da Bíblia foi aquele dos dias do rei Uzias. Irmãos, Uzias conseguiu um exército de 307 ou 322 mil soldados no total. Se tornou o homem mais temido da terra por causa do tamanho do exército. Irmão, olha para você ver, aquilo era um grande exército para aquele tempo. Hoje, irmão, um exército de 300 mil homens, uma nação que tem um exército para lhe defender só de 300 mil homens hoje, é um exército pequeno. Se não me engano, a China, seu exército tem mais de 1 milhão de soldados. Um exército de 300 milhões de pessoas é um exército pequeno. Quer dizer, olha como é o progresso, olha como é a grandiosidade das coisas hoje. O armamento mais poderoso que havia naqueles dias era o do rei Uzias, o exército dele. Havia, sabe o quê? Um pinche que eles criaram ali, descobriram naqueles dias. Eles ensopavam aquelas pedras, arrumavam um jeito de colocar fogo naquelas pedras, vai ver que dava um trabalho. E a Bíblia diz que eles inventaram grandes máquinas para jogar aquelas pedras gigantes à distância. Não tinha nenhuma nação que tinha aquela bomba atômica naquele dia. As lanças, conseguiram fazer arcos que lançavam grandes lanças a uma distância muito maior do que os adversários. Ninguém tinha um foguete como aquele naqueles dias. Flechas, descobriram venenos, envenenavam as flechas, irmão, aonde acertava, arrancava logo, depois de alguns dias tinha que amputar aquele membro. Significava morte, independente de onde aquela pessoa fosse atingida pelas flechas. Irmão, ninguém tinha uma munição, uma metralhadora como aquela. Fez uma arma de lançar flechas em grande escala, é como se fosse uma metralhadora com aquele cinturão para você atirar o tempo inteiro sem parar. Era o maior exército daqueles dias. Você sabe o que isso significa hoje? Nada. Nada. Por quê? Porque essa é a era do super. Não mais exército de centenas ou de milhares, mas exército de milhões. Hoje é a era dos super bombas, super armas, super carros, super igrejas. Uma super era onde as pessoas só pensam em coisas grandes. E se não for grande, não satisfaz o ego humano. Não satisfaz. Gera um sentimento de frustração e fracasso. E muitas vezes Deus trabalha com coisa pequena. Se esse espírito de que, se não for grande, sublime e belo, se esse espírito estiver em você, você muitas vezes vai ficar frustrado sendo uma pessoa abençoada. Deus muitas vezes abençoa de pequenas maneiras. E a pessoa se sente frustrada
e fracassada, porque o espírito da era a invadiu, o pegou. O espírito de Laodiceia é um espírito de coisas grandes, coisas, como disse o irmão Brana, coisas exuberantes, extraordinárias. Um homem lança um míssil, a outra nação quer lançar outro mais poderoso. Uma bomba, a outra é o espírito da competitividade, superar. Quer lançar outra bomba mais poderosa. A ponto de hoje, irmão, a segurança do mundo inteiro é ameaçada por algumas impressões digitais, uma biometria. Talvez a combinação exata de 3, 4 homens colocando o seu dedo lá num computador, fazendo a leitura das suas digitais, lançariam bombas e mísseis para tudo que é lado, e diz o irmão Branham, destruiria a terra em poucos minutos. Quer dizer, é uma era de grandes coisas, grandes proporções, em todos os sentidos que você puder imaginar. Você vê que essa era é uma era super, e isso não pode pegar a igreja. Fica olhando sobre a fortuna de Salomão. A Bíblia diz que não havia ninguém mais rico do que ele naqueles dias na terra. Irmão, hoje há. Não havia naquele tempo era Salomão, o homem que até o cavalo dele, a crina dos cavalos dele, tinha pó de ouro, o homem que até as ferraduras do cavalo era ouro, aquele era Salomão. Ouro era aquilo que tinha com fartura no reinado de Salomão, a ponto de a prata perder o valor. Aquilo ali eram as grandes fortunas. Irmão, o que era grande fortuna antigamente, hoje, resume-se em pequenos zeros. Não se resume mais em grandes fortunas. Hoje há bilionários como nunca antes, mas também há incrédulos como nunca antes. Hoje, irmãos, há igrejas superlotadas, grandiosas, como nunca antes. E sabe o que o irmão Branham disse? Este é o maior sinal eminente do regresso de Cristo, porque o seu rebanho nunca foi um rebanho grandioso, nunca foi. Mas igrejas modernas, pregadores modernos, o mundo entrando, invadindo as igrejas, os altares, as canções, as vidas, a aparência, a vestimenta, o vocabulário, e enfim, o mundo dentro da igreja, em um estilo de religião, fantasiado de piedade. O profeta disse, sinais eminentes do regresso, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o profeta disse assim, o homem olha tanto para o que é super igreja, que ele não consegue dar assistência àquela pequena missãozinha de esquina com meia dúzia de membros. Ele dirá assim, ó, Deus não está lá, naquela missão de esquina, caindo os pedaços com meia dúzia de membros. O profeta diz, Laodiceia o pegou. Porque Paulo viajava toda a Europa atrás de meia dúzia de membros. Paulo não se importou de ser o evangelista de um homem só, de uma alma só. Paulo não importou de não ter um púlpito dourado de ouro. Paulo não importou de não ter uma igreja de granizo. Paulo não importou de não ter uma igreja luxuosa com uma alta receita financeira. Paulo se preocupou em uma coisa, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, fazer com que os homens conheçam o Filho de Deus e realmente se converta ao Evangelho. Esta era a maior preocupação de Paulo. Ele não se importou de chegar lá em Filipos e pregar o seu primeiro culto em Filipos à beira do rio, para as lavadoras de roupa. Ali ele parou e começou a pregar para algumas mulheres, e elas logo levaram a notícia para casa, e à noite lá está Paulo pregando na casa de Lídia, e a casa de Lídia aceita, e logo mais Paulo vai para o presídio, e logo através do presídio o carcereiro aceita, e logo depois do presídio Paulo vai para a casa do carcereiro, e lá a casa dele aceita, e assim na casa de Lídia foi fundada uma igreja. Talvez alguém pudesse dizer, Deus não está naquilo. A igreja de Paulo funciona na casa de Lídia, não conseguem nem ter um templo. Irmão, lá no templo glorioso de Anás e Caifás, lá no templo idólatra da cidade também de Filipos, lá no templo dos gregos em Atenas, irmão, estava tudo que é doutrina de demônios, mas lá naquela casinha onde Paulo estava pregando, estava
todos os segredos de Deus sendo revelados para um povo em simplicidade. Louve, louve, louve a Deus, igreja. Lá no Vaticano, lá em Roma, lá no meio da prata e do ouro, aqui mesmo nessa cidade, dentro de luxuosas e finas igrejas pagãs, estão muitas doutrinas de demônios, mas aqui neste lugar, Deus está se revelando em simplicidade e preparando uma noiva para essa reta final. É o Deus da beira do córrego, é o Deus da casa de Lídia, é o Deus que descia na casa de Priscila e Áquila, cooperadores de Paulo. É Deus que está aqui nessa noite, revelando-se em simplicidade para abençoar eleitos. Mas Laodiceia perdeu a visão do que é Deus abençoando um povo. Perdeu completamente a visão. E quando se perde a visão, só ver Deus em grandes coisas, Deus em grandes movimentos, Deus em grandes fortunas, Deus em grandes exércitos, Deus em grandes, irmão Brando usou a expressão na mensagem, o super sinal, super e super e super, é uma super era. E aí você vê, super mesmo, tudo vai se agigantando. Mas não é isso que Deus disse, que a igreja se agigantaria. Deus disse que a igreja diminuiria. Porque o caminho para cima é para baixo. Deus disse que a igreja, ela não se ostentaria, mas ela se humilharia, tal como Cristo se humilhou até a morte de cruz. Mas no nosso caso, vamos nos humilhar, mas não até a morte de cruz, vamos nos humilhar até a nossa glorificação, irmão. Cristo se humilhou e morreu, nós vamos nos humilhar e vamos morrer para a carne e para o mundo, mas a real é, vamos glorificados por Deus. Oh glória, eu sou um corpo terrestre, mas tenho um corpo celeste. Nós somos corpos mortais, mas já temos corpos imortais. Esta é a glória da igreja, este é o presente da igreja, esta é a maior fortuna da igreja, isto é o super da igreja. O mortal vai se revestir da imortalidade. Oh glória, eu também estou atrás do super nessa noite, mas não super templo, não super retórica, não super era. Eu estou atrás do super e bom Deus para nos encher com o seu espírito. Eu estou atrás da super nova Jerusalém, que de Deus descerá adornada como a esposa para o seu marido. Eu estou atrás do super batismo do Espírito Santo, da super natureza divina. Este é o foco da noiva. Oh glória! É uma super vida, é uma super igreja, é uma super unção que essa noiva está buscando. Oh Deus, eleitos para isto, irmãos. Isto é maravilhoso, escolhidos por Deus para estas coisas. Não para esse crescimento acelerado, desgovernado desse mundo. Olha para as grandes metrópoles. Agora mesmo estão pelejando para ver se aprovam uma ideia de que os pequenos municípios que têm, acho que menos que 5.000 pessoas, deixe de existir, seja vinculado a outras cidades ali, para diminuir custos também. Quer dizer, as grandes cidades engolindo as pequenas cidades, as grandes metrópoles, grandes ferrovias, grandes rodovias, grandes aeroportos, grandes mercados, grandes shoppings. Mensagem o super sinal, o irmão Brana pregou isso. É a era super. O irmão Brana diz assim, você quase não pode mais encontrar um grande pedaço de queijo naquela pequena mercearia. O profeta disse, o super engoliu o pequeno. É desse jeito. O mundo segue engolindo, uns engolindo os outros. Mas graças a Deus que estamos guardados. Irmão, nós somos indigestos para esse mundo. O mundo não vai te engolir, o diabo não vai te engolir, Laodiceia não vai te engolir. E se te engolir, esse peixe tem que vomitar Jonas. Você tem uma missão, é uma semente indestrutível.
Não, não pode. A fornalha, Laodiceia fornalha, se te engolir, vai ter que te colocar para fora, porque o quarto homem entra conosco. Se essa cova de leões nos engolir, vai ter que colocar esses Daniéis para fora. Ei, glória! Se o Egito engolir Moisés, vai ter que colocar Moisés para fora. Laodiceia vai ter que nos vomitar, irmãos. Oh, glórias! Aleluias! Glória, glória. Você quer dar glória a Deus? Oh, manda alguma coisa para o céu, manda algum material para Ele. Glória, aleluia. Obrigado, 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 Senhor. Oh, glórias, aleluias. E as coisas seguem crescendo. Interessante, você olha para o setor agrícola, por exemplo, irmãos, há uns anos atrás, algumas décadas atrás, olha, com poucos hectares ali, alguns fazendeiros produziam alguns fardos de grão ali, para o básico, para atender, olha aqui, ó, para atender o mercado da sua cidade. Dava para atender só o mercado e a feira da cidade. Não dava para exportar, quanto mais exportava para uma outra cidadezinha vizinha. Irmão, hoje, com o mesmo pedaço de terra, mas com uma diferença: super máquinas agrícolas, eles produzem bem mais, e aí vende até para o exterior. É uma coisa incrível. É a era do super. Fazendas que tinham 100 funcionários e produziam alguns sacos ali, fardos de grão, hoje com talvez 20 funcionários, mas com super máquinas agrícolas, eles produzem infinitamente mais. Quer dizer, é a era do progresso, é a era da multiplicação, é a era da evolução, é a era da grandeza. E se não for grande, os homens pensam assim: a mão de Deus não está naquilo. Quando esse espírito pega aquele coração, quando esse espírito pega aquela igreja, a mão de Deus não está naquilo. Não, não é assim. Deus ainda trabalha, irmãos, em humildade, ainda trabalha em simplicidade. Este espírito não pode infectar a igreja, espírito, vamos dizer assim, ó, de coisas grandiosas, espírito de ostentação, espírito de o tempo inteiro querer, se ocupar com os negócios desse mundo. Não, as coisas não são desse jeito. A igreja não pode se valer desse mesmo espírito que esse mundo tem, porque senão, se Deus não está nas coisas pequenas, só nas grandiosidades, então Deus não trabalha mais em simplicidade. Se Deus não está nas coisas pequenas, então Gideão não venceria os midianitas só com 300 homens, mas precisaria dos 3.000. Deus olhou e disse: Gideão, você não precisa de 3.000 homens, isso é coisa da sua cabeça, isso é a sua preocupação com coisas grandiosas. Gideão, confia em mim, Gideão, não é você que vai pelejar, sou eu que vou pelejar. Oh, igreja, olha Deus falando. Oh, pai, oh, mãe, oh, jovem, olha Deus falando. Não preocupe, não é você que vai pelejar. Despreocupe e confie em mim, é eu que pelejarei. Oh, mãe, é Deus que pelejará a causa do teu filho. É, marido, é Deus que pleitará a causa da tua mulher. É Deus, venha, Senhor, pleitear a causa da tua igreja. Não é você, Gideão. Filtra aí, tem gente demais. É homem tropeçando em homem, vai atrapalhar. É igual dentro de uma obra, né? Dependendo do tanto de gente, até atrapalha. Às vezes é até melhor trabalhar com um número resumido, porque senão atrapalha. O irmão Branham diz assim, ó: a igreja moderna de Laodiceia pensa: nós temos que ter um excelente plantel de pregadores. E o profeta disse: é uma fábrica de teologia para poder chocar pregadores mimados. E aí o profeta disse assim, ó: não precisamos disto.
Precisamos de um João Batista que saia do deserto com a unção do Espírito Santo. Precisamos de um Paulo que venha do deserto, mas dizendo assim, ó, assim diz o Senhor, ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja anátema, porque não recebi de homem algum, mas diretamente do Senhor, aquilo que vos ensinei. Oh Deus, é isso que precisamos, não de super teologia, mas super experiência, experiência com Deus, novo nascimento, é isso que nós precisamos. Não de um político para nos defender, mas de um Deus para nos defender, não de prata e ouro, mas do Deus que tem domínio sobre a plenitude da terra, é disso que nós precisamos. Oh Deus Santo, Ele ainda trabalha em simplicidade, irmão. Se Ele não trabalhasse, se Ele só trabalhasse em grandezas nessa era, olha, a mensagem de Gideão com os 300 seria ultrapassada. Davi, olha, foi enfrentar Golias muito desprovido. Quando tentaram lhe colocar a armadura, ele disse, não dá, não consigo andar com isto. Irmão, não adianta tentar andar no mundo, com a teologia do mundo, a ideia do mundo, a natureza do mundo, a habilidade do mundo, o espírito religioso do mundo. Não adianta. Davi disse, não dá, não consigo andar com isto. Então como que você vai, Davi? Isto era o único meio pelo qual você poderia vencer esse gigante. Ele disse assim, ó, este era o único meio pelo qual eu venceria o gigante, se eu estivesse confiado naquilo que o homem pode produzir. Mas tem uma coisa, eu não estou confiando na proteção do homem, nem no que o homem pode produzir. Eu estou confiando na mão de Deus, no cuidado de Deus. Eu estou confiando é que Deus me dará a cabeça daquele incircunciso. Ou pode ser que o médico não te dê a cura, mas Deus pode te dar a cabeça daquele incircunciso. Pode ser que o juiz não te dê a causa, mas Deus te dará a cabeça daquele incircunciso. Pode ser que o mundo não te receba bem, mas Deus te dará a cabeça daquele incircunciso. É Deus quem te dará a tua vitória. Pode ser que o dinheiro, pode ser que o patrão, pode ser que estas coisas naturais não corram ao teu favor, mas temos um Deus que está velando sobre a sua palavra e observando os justos. Oh, glórias a Deus. Vamos olhar um pouquinho para as coisas pequenas. Estou, num bom sentido, tem um bom tempo que estou desfrutando disto. Eu às vezes vinha de algumas reuniões, ainda jovem, mas a Cristina, e falava, meu Deus do céu, ninguém briga para pregar nesse lugar. Meu Pai do céu, não há disputa para vir aqui, por quê? Não tem ibope, status, financeiro, prestígio. Não dá para promover a personalidade humana. Mas quando o culto acabava, parecia uma convenção sobrenatural. A gente ia embora dentro do carro, às vezes dirigia por tempos e tempos, com o olho inchado de chorar. Dentro do carro, ia embora chorando e dizendo, você viu a presença de Deus? Você viu a coluna de fogo? Você viu como que o anjo de Deus manifestou no nosso meio? Era coisa que não dá para explicar. As maiores reuniões que o irmão Branham disse que teve, foi dentro de lares com no máximo 20 pessoas. É Deus trabalhando na casa de Lídia, é Deus na casa de Priscila e Áquila, é Deus na casa de Cornélio. Deus ainda tem uma maneira simples de operar. Oh Deus, nunca nos deixe perder a simplicidade, ó Pai. Venha sempre aqui, quebra nosso espírito, mantenha-nos humilde na Tua presença. Coisas simples. Estou falando de coisas simples. Eu estou falando de uma funda e uma pedra. Estou falando de 5 pães e 2 peixes. Estou falando não é de 3.000, é de 300 gideonitas. Estou falando de um Jonatas
que numa noite fez mais do que todo o exército de Israel. Eu estou falando de coisinhas, estou falando de um Elias, estou falando de um Eliseu, estou falando de uma Serepta. É de pequenas coisinhas que nós estamos falando, não de coisas grandes. Estou falando de coisas mínimas, de coisas simples, de medidas pequenas, singelas, mas muito eficazes para nos fazer desfrutar de um bom, sobrenatural relacionamento com Deus. Simplicidade. Eu olho para Jesus, irmãos, que coisa. Você olha para Jesus e lê lá em João 4 assim, ó: era-lhe necessário passar por Samaria. Lá vai Jesus na fonte de Sicar em Samaria. Sabe para quê? Para falar com uma alma sedenta no culto. Irmão, aonde Deus tem pelo menos uma sedenta, Deus chega, Ele vai. Se tiver um sedento, um eleito, um verdadeiro, Deus fará alguém chegar naquele lugar em prol daquela samaritana em Sicar. Deus vai. Lá vai Paulo querendo ir para um lugar onde ele pensa ter mais gente. Aí vem à noite uma visão para ele, e ele ouve um homem dizendo assim, ó: passa pela Macedônia e ajuda-nos, Paulo. Aí vai Paulo para Macedônia. Lá está o irmão Brana preparado para poder ir para a Índia, ou melhor, para uma cidade na América onde teria milhares e milhares e milhares de pessoas. Tudo pronto, Deus diz assim, ó: não vá. Aí o profeta ficou sem entender. Deus só disse assim: não vá. Mas tudo parece perfeito, ginásio alugado, multidões ali. Deus disse: não vá. Aí logo, irmão, ele vai orar. Aí Deus fala com ele assim: o telefone tocará, você receberá um convite, atenda este e não aquele. O profeta ficou tenso, nervoso, ficou na expectativa. E quando o telefone toca, era uma igreja que tinha algumas centenas e não alguns milhares. E aí Deus diz para o irmão Brana assim, ó: vá, eles têm estado clamando e jejuando e pedindo por isso, e eu sou Deus que respondo às orações e os clamores. Quer mais de Deus, igreja? Começa a clamar, começa a jejuar. Se ninguém clamar, não vai receber. Tem que pedir, tem que clamar, tem que dizer: Deus, eu quero te ver em um estado maior, em um nível maior na minha vida. Deus operará para te responder. Deus quebra carro, Deus traz tempestade, Deus força pouso de avião, Deus muda as coisas para atender uma samaritana junto à fonte. Sabe o que o irmão Brana disse? Em todo o meu ministério, foram poucas as vezes que eu vi tanta doçura do Espírito, reverência ao ministério, o dom que estava operando, palavras do irmão Brana, como eu vi naquela cidade. Ele falou assim, ó: como o Espírito Santo ali operou, nunca mais eu esquecerei. É claro que alguém falou mal do irmão Brana, deixou de vir cá para ir para lá? É lógico que alguém falou mal, mas ele estava seguindo a direção do Espírito Santo. É melhor seguir a direção do Espírito Santo. Se seguirmos a direção do Espírito Santo, os homens poderão não nos entender, mas Deus nos resguardará, Deus nos compreenderá. Ainda que o pai, a mãe, a mulher, os amigos, ainda que os crentes não entendam, todavia nos convém ser guiados pelo Espírito de Deus. Deus nos entendendo está bom demais. Ele foi ali, junto àquela fonte, por conta de uma mulher. Aí eu vou usar essa expressão mais uma vez: o evangelista de uma alma só. Você pode ir lá pregar, pastor? Quantos haverão lá? Eu não quero saber se haverá 2 ou 1000. Quero saber se Deus me levará. O evangelista de uma alma só, na fonte de Jacó. O evangelista de uma alma só, passando pela Macedônia. O evangelista que pregava para as lavadeiras, junto à beira do rio, na cidade de Filipos.
O evangelista de um eunuco só, Filipe, indo para encontrar com aquele eunuco, e depois transladado para Azoto, para a divisa de Gaza, como diz a Bíblia. O evangelista de um homem só. Quer dizer, o Deus que trabalha com as pequenas coisas. Você crê nesse Deus? Acredita que Ele está aqui agora, nesse momento, para poder te abençoar? E Paulo ia, e quando Paulo ia embora, irmão, olha as cartas de Paulo, dizendo como Deus trabalhou. Olha Paulo expressando a gratidão. Olha Paulo dizendo: de bom grado receberam o evangelho. Olha Paulo 3 meses pregando para 12 lá para os convertidos de João, em Éfeso. 12, só 12, igrejinha de 12. Parece que o mundo perdeu o foco do evangelho. O que é a essência do evangelho? E Paulo voltava dizendo que haviam recebido o evangelho. Ele não voltava murmurando, não, reclamando: eu fui lá, mas fiz um culto na beira do rio lá. Não, eu fui lá, mas foram apenas alguns 12, apenas. Não, esse não era Paulo, que media a grandiosidade do que foi feito pelo volume, pelo aparente, pela quantidade, pela fortuna. Não, ele não olhava, não é isso. Ele entendia que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É isso que nós precisamos de entender, vamos dizer assim, para incentivar os nossos corações. Evangelistas de uma alma só. Evangelista da escola, evangelista de uma alma só. Um folheto. Evangelista do trabalho, evangelista de uma alma só. Evangelista lá da escola, evangelista do trabalho, evangelista do hospital, evangelista da rua. É o evangelista de uma alma só. Mas que talvez aos olhos de muito aquilo pode não ter valor, mas para Deus, irmão, aquilo é uma obra gloriosa, é uma obra grandiosa. É Deus trabalhando em simplicidade. Se eu fosse tomar isso como um tema nesta noite, para falar por alguns instantes, então eu falaria um pouco sobre o tema, o super sinal. Você sabe, este é um super dia. Tudo hoje tem que ser super. E isso é o que nós chamamos de super era. Tudo que você vê hoje em dia tem que ser super, ou não vai durar muito. Se você não tiver algo super, ou não vai durar muito se você não tiver algo super, porque é uma super era. Eles tiveram a era deles, e eles tiveram agora eles têm a super era. Tudo que vemos é um povo atrás do que é super. Super igreja. Num sentido sim, no outro sentido, status, vaidade. Hoje atores e atrizes dizem: nós somos evangélicos, mas eles querem uma igreja super. Eles dizem assim: este é o nosso pastor, esta é a nossa igreja. Eles querem um ambiente super, condizente com o tamanho do ego, com o tamanho da vaidade. Aí o profeta diz assim: hoje você não pode pegar um automóvel comum como o velho T, você seria atropelado na rua. Por quê? Porque hoje são super estradas, super bem sinalizadas algumas, e com super caminhões e super automóveis. Se você bobear, você é atropelado na estrada. Depois de um tempo, chegamos à era do ar. Eles tinham um avião propulsor, então logo eles aparecem com um avião a jato. É a era do super. Agora eles obtiveram super jato. Vem, tem que ser super, senão está fora da época. Tudo nessa era tem que ser super. Nós tínhamos as velhas rodovias em que viajávamos, agora você tem super rodovias. Tem que ter 4 ou 5 pistas de um lado e 4 ou 5 do outro, ou passam por cima de você. Vem, você tem que ter isto, porque esta é a super era, super tempo. Tudo está no super.
Nós até pensamos que temos super pessoas, mas não tem mesmo. É só um monte de orgulhosos e vaidosos que pensam de si mais do que são, porque tem um QI aparentemente mais elevado, ou uma posição social aparentemente mais elevada, ou um pouco mais cheio de cultura, e aí se nutre os seus egos e pensam ser super, mas é gente como todos, vão para o mesmo buraco. Pensamos ter super pessoas. O profeta diz: super igrejas, super denominações, tudo está chegando ao super. Se não é super, não serve. É aqui que estão caindo as igrejas. Se não é super igreja, super pregador, super doutrina, não serve. Estão ficando super vestidas na era da moda. Os sapatos da moda, tudo da moda. Cuidado com a moda, irmão. A verdade é que tudo que nós usamos já foi ou é moda. Mas cuidado com a moda. Você vê que está muito em alta, olha, sai fora. Está fazendo muito sucesso, cuidado. Eu tenho medo que faça sucesso demais. Tem gente que faz muito sucesso. Tem roupas que faz muito sucesso e pesca tantos peixes. O profeta disse: a antiga moda tinha um pouco mais de couro nos sapatos. Você os compra por cerca de $3 o par. O melhor tipo que tinha mais couro do que uma dúzia dos pares de hoje. E você pega $25 para comprar um sapato que não tem couro neles. $3 você comprava um todo de couro que tampava o pé inteiro. $25 aqui agora, ele está falando que você compra um, que aquele de $3 dá para fazer 25 sapatos do outro. Mas é moda, pegou, né? Veio para ficar. Mas tem que ser o tipo super, sabe? Calcanhares assim, sem dedos, mas é super. Então eles usam. Vê você tem que estar quase em umas super curvas para andar neles. É alto demais, ele está dizendo. Você tem que fazer super curvas para equilibrar naquilo. Isso é certo. Tudo ficou louco para mim. Vem, mas é uma super era. É uma super hora. Todos esses sinais são marcas de escuridão. Oh, maravilha! Olha aqui para você ver. Que tecnologia ao nosso favor, verdade, árvore da ciência do bem e do mal, mas o profeta disse, são sinais de escuridão. Oh, maravilha, como melhorou a vida do agricultor, uma máquina substituindo 100 homens, são sinais de escuridão. Não foi isso que Deus pensou no princípio, por mais que traga benefício para atender a demanda, e por mais que não seja pecaminoso fazer uso do recurso, mas o profeta disse, Daniel, é a ciência se multiplicando, é a civilização entrando, é a cultura chegando, e o profeta disse que Deus não está nisto, essa civilização. Aí ele vai falando do tempo que nós estamos vivendo, das super igrejas, super pregadores, super seminários, super roupas, super sapatos. E se você tem um espírito que quer sempre o super, não se contenda com coisas às vezes simples. Olha, dê uma analisada no seu espírito, porque o profeta disse, são sinais de escuridão. Agora encontramos praticamente a mesma coisa existindo hoje, quando sabemos que estamos vivendo na hora em que estamos vivendo. Esta é uma hora de escuridão, está sobre a terra. Descobrimos que todas as conquistas modernas da super era e assim por diante, em que vivemos, são apenas sinais de densa escuridão sobre o reino espiritual. Está vendo? Estamos na era de Laodiceia, onde a igreja é uma super igreja,
mas são mornos, frios. Eles podem ir à igreja e as pessoas vão, mas eles parecem ter um zelo em ir à igreja, mas mesmo assim são mornos. Mas para saber alguma coisa sobre o Espírito Santo, sobre o tempo em que estão vivendo, alguns deles estão tão cegos, não conseguem perceber o dia e a hora que nós estamos vivendo. Sinal de escuridão, é um sinal de que o fim está próximo, porque estas são as coisas que estão previstas para este tempo. Seja simples no seu coração. Bem-aventurados são estes humildes, simples de coração. Bem-aventurados são estes que não desprezam o dia das coisas pequenas. Bem-aventurados são estes que atentaram para as mínimas coisas, mas necessárias para viver um cristianismo saudável. Bem-aventurados são estes que conseguem ver essas pequenas pepitas, pequenas coisinhas dentro do Evangelho, mas que descobriram que sem elas não dá para ser um cristão. Sem oração não dá para ser um cristão. Sem leitura não dá para ser um cristão. Sem esse amor, esse zelo em ouvir a palavra. Qual foi o último hino que vocês cantaram? Palavras de vida. Sem este amor para ouvir as palavras de vida, não dá para poder ser um cristão. Atente para essas coisas. Sem fidelidade, sem viver uma vida mais devotada, uma vida mais cheia de devocional. Irmão, é tempo de atentar para isso, andar com Deus. Dentro de casa eu fico olhando quantos cristãos têm o hábito de orar, de ler, de cantar um hino, de passar o dia com Deus. Pastor, eu trabalho, passo o dia com Deus. Eu estudo, passo o dia com Deus. Não importa o que você faz, aonde você vai, passa o dia com Deus. Dá para passar o dia com Deus. Estou falando de coisas mínimas, pequenas, não super coisas, coisas pequenas, mas que vão fazer toda a diferença. Vamos ficar em pé, irmãos. Graças. Você pode fechar os seus olhos. Você quer pegar a sua funda, Davi? Davi, pegue a sua funda agora. Ela pode ser simples, mas Deus unge essa coisa simples. Pega os seus cinco pães e os seus 2 peixes e põe na mão de Deus. Pega a sua farinha, o seu azeite, põe na mão de Deus agora. E Deus pode trabalhar em cima disso. Alguém quer levantar a voz e começar a orar? Tem algum crente aqui que quer orar? Que precisa de orar? Que necessita de fazer uma oração agora? Se tem, levanta a mão, levanta a voz. E quem é o primeiro a começar? Rompa agora com essa super era e conecte-se ao trono de Deus agora. Aleluia. Oh, glória. Oh Deus, Tu és fiel, meu Senhor. Senhor Deus, não nos deixe ser enganados, Pai. Sabemos que estamos nessa terra, sabemos que precisamos comer, viver, vestir, trabalhar, mas, Pai, nós não queremos ser seduzidos com o espírito de Laodiceia. Deus, não deixa se encontrar em nós nada do mundo, Pai. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos assentados em lugares celestiais. Deus, eu quero agora encomendar o Senhor essa igreja, Senhor, cada membro dessa igreja, Pai. Dá-nos o mesmo espírito que teve a igreja primitiva, Senhor.
Dá-nos o espírito de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Dá-nos o espírito do teu servo William Brana, Pai, aquela mesma natureza, mesmo Espírito Santo que habitou neles e usou eles. Pai, envia este Espírito Santo para habitar em nós, Pai. Unja os nossos olhos para que veja. Ajuda-nos a reconhecer o verdadeiro valor da tua obra, de cada reunião, cada culto, cada mensagem, Senhor. Pai, eu sei que tu és o Deus que trabalha em simplicidade. Em simplicidade, creio que o Senhor abençoou os corações, curou os enfermos, recebeu a gratidão, Pai, e passeou entre nós. Seja louvado pela tua igreja. Recebe a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, Pai. Abençoe-nos, guarde-nos nessa noite, no dia de amanhã, domingo pela manhã. Queremos estar diante de Ti mais uma vez, celebrando o primeiro dia da semana, na nossa escola bíblica dominical. Pai, dá-nos mais uma porção, revela-nos a Tua palavra, nós queremos Te ouvir, somos dependentes de Ti, sempre querendo receber as palavras de vida, palavras de amor, palavras de transformação, Pai. Que essa bênção, a bênção da palavra, seja sobre todos nós, uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estava pensando, lembrando de Pedro. Irmãos, Pedro andou mais ou menos 40 quilômetros. Mais ou menos, em torno disso, para chegar lá na casa de Cornélio. A viagem de 40 quilômetros naquele tempo era demorada, mas ele foi, Deus mandou, ele foi. Era uma casa, mas ele foi. Era um gentil, mas ele foi. O quadro parecia não tão favorável, mas ele foi. Deus mandando, ele vai. Assim é o seu filho, assim é a sua igreja. Homens como Pedro, que pregou para 3.000 no dia de Pentecostes, pregou para Cornélio e sua casa. Pregou para 3.000 no dia de Pentecostes, mas foi atrás de uma família também, entre os gentios. É assim. Lembre-se, o Deus que às vezes opera entre grandes coisas, também opera de maneira bem simples. Não despreze a maneira simples de Deus falar com você. Vá em paz, no nome de Jesus. Domingo estaremos de volta. Glória a Deus. Oh, glória. Deixa eu continuar cantando. Vamos com Deus, irmãos. Vamos cantar enquanto você sai. Repeti, mas ainda outra vez, belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras.